Hoje nós vamos ver como que faz edição de imagens utilizando o Grok, essa ferramenta que está evoluindo pra caramba do tio Elon Musk e que mostrou ser bom o suficiente para editar que nem o Nano Banana. Só que a gente tem alguns poréns aqui que eu vou falar para vocês e explicar quais são as limitações dessa ferramenta. Mas, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso é extremamente importante, deixar um comentário, deixar um like se você achar esse vídeo bom o suficiente para o seu clique aí no gostei. E é isso, bora pro vídeo. Bora lá, qual que é a ideia aqui? É a gente ver a qualidade de como tá a criação de imagens editadas do nosso querido Grok, para ver se ele tá batendo ali junto com o Nano Banana, que hoje, para mim, o Nano Banana é a melhor ferramenta para edição de imagem com base numa imagem base, né? Tipo, eu passo uma imagem para ele, ele vai e me coloca em determinada cena ou em determinada situação. E hoje, testando, eu vi que o Grok funciona bem com isso também. O que eu fiz? Primeiramente, eu vim aqui no nosso Google Edge, pedi para ele gerar a nossa bananinha base, pedi para ele fazer uma banana influencer ali, né? Tipo, sei lá, tipo pegada de Instagram, e subir ela no Grok. Com ela no Grok, qual que foi o meu primeiro lance? Eu vim aqui, subi, cliquei em editar imagem. Aí eu falei para fazer essa banana sentada. Ele manteve a mesma banana, pega os detalhes, tanto do sapatinho, quanto da calça, rosto, ele manteve tudo bonitinho. Fez ela tanto com o celular na mão como sem, pedi para ele fazer ela correndo, ele fez... Aqui, não sei se vocês sabem, mas ele sempre cria de 2 em 2 imagens. E a geração de imagem aqui é extremamente rápida. Pedi para ele fazer ele correndo, pedi para fazer ela sentada fazendo o número 2. Obviamente ele não fez ela com a calça baixada, mas aqui na segunda imagem ela fez saindo algo extremamente estranho ali do meio das suas pernas. Eu quero acreditar que seja... Não quero acreditar que seja nada. Pedi para fazer pulando, feliz, e fez também com o celular na mão. Pedi para fazer chorando, gerou essas 2 imagens. Pedi para fazer no vestindo um terno, né, na pegada do Elon Musk, do Grok, fez ela em 2 poses, mudou até o papatinho pra preto, tudo bonitinho, e por último pedi para fazer de costas, porém eu queria que ela, vamos fazer ela aqui, eu vou fazer uma aqui para vocês verem, faça essa banana dando um mortal para trás. Agora eu acho que eu forcei um pouco, mas vamos ver, às vezes sai, às vezes sai. Não, ó. Vamos ver. Fez ela de ponta cabeça. Talvez eu teria que melhorar um pouquinho o nosso prompt, mas digamos que funcionou, vai. Pegou na parte que ela tá 100% reta, de ponta cabeça, mas assim, funciona, né? Aqui são os testes. E é isso aqui eu fiz com o personagem. Porém, se você perceber que parar pra olhar e analisar, esse personagem, ele é um personagem muito fácil de editar, por quê? Ele tá sem o fundo, ele tá bem definido, tudo bonitinho. O que eu fiz? Eu comecei a pegar fotos minhas e fazer teste com imagens que eu já tinha gerado tanto no ChatGPT quanto também no Grok, no Nano Banana. Cara, é tanto nome que a cabeça fica maluca, mas foi no Nano Banana. Então eu fui, peguei essa imagem aqui, e aí a gente vê uma parada que é parecida entre os dois. Mesmo prompt nos 3. Aqui ele manteve muito o meu rosto, só que ele deixou extremamente realista, né? Não ficou uma parada como eu queria, que aqui era para parecer que fosse um desenho, né? Uma pintura, tal. No ChatGPT ficou muito melhor. No Nano Banana ele ficou com esse aspecto de muito realista, né? Meio cinema. E aqui ele também trouxe esse híbrido, porque se eu olhar no Nano Banana não parece comigo. Mas tudo bem que aqui eu não tinha subido uma imagem de referência. E aí já é o primeiro problema. Mas muito provavelmente o Nano Banana ia ficar bem parecido com o do Grok, usando a minha imagem de referência como eu usei aqui. Peguei uma imagem minha e ele fez essas 2 aqui. Essa ficou uma pegada mais cinema, né? Tipo,
meio, só os olhos e um pouco mais o corpo, o rosto inteiro. E funcionou, ficou legal, tipo, não era bem o aspecto que eu queria, ele puxou muito mais pro realismo do que para outra coisa. Fiz o teste também das cartinhas, que eu também tenho o prompt aqui. Deixa eu só localizá-lo. Achei. Aqui tá o do Grok, aqui tá o do Nano Banana e aqui tá o do ChatGPT. O do ChatGPT pra mim foi o que ficou melhor, tá? Ele tem esse brilho e tal, tem uma pegada muito mais artística, muito mais bonita. Aqui ficou muito parecido a uma parada mais realista, né? Como se eu realmente tivesse tirado uma foto com o meu celular. E aqui também é a mesma pegada. Porém, em questão de parecer, o Nano Banana parece mais. O Grok não ficou tão parecido comigo. Esse aqui ficou parecido, mas esse aqui não parece que sou eu, não. Apesar que todo careca, barbudo e gordo parece comigo, né? Então fica fácil se localizar. Pois bem, fiz outros testes aqui, tudo utilizando alguns prompts prontos. Fiz o teste da carta, que eu também fiz teste com essa carta, por exemplo, com a Sofia, minha filha, no Nano Banana, e ficou muito bom no Nano Banana, mas no Grok, assim, ficou muito puxado pro realismo. Parece que sou eu na imagem, tipo, ele não distorceu o meu rosto, olhando aqui a imagem base, mas funcionou. Todos os prompts que eu estou utilizando aqui funcionou, tanto no GPT, quanto no Grok, quanto no Nano Banana. Eu estou usando esse site aqui como base, o YouMind, peguei alguns prompts daqui e fiz alguns testes com eles aqui também no Grok. Lembrando que esse site aqui ele tem um monte de prompt pro Nano Banana e isso está lá no nosso grupo do Telegram. Então, caso você ainda não faça parte, o link vai estar aqui na descrição. Entra lá que tudo que eu faço, tanto de vídeo quanto de imagem, eu boto os prompts lá no nosso grupo e você é super bem-vindo para fazer parte. E também pra gente trocar ideia. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá, que não tem erro. Voltando aqui pro nosso querido Grok em questão de imagem, e aí rolou uma parada que eu tava utilizando os prompts aqui desse site do YouMind, e aí a importância de você ler o prompt. Eu vi lá que tava escrito foto 4K em cima da pedra, e tipo, mano, a foto era de um cara. Mas na hora que eu mandei gerar a minha foto, me botou, tipo, como se eu fosse uma mulher de vestido com a cabeça do Didico e, sei lá, tetuda. Então é importante você ler o prompt antes de você tentar fazer uma imagem, hein, jovem? Não vai fazer que nem eu, que só copiou e colou e jogou aqui pra ver o que ia dar e deu nisso aqui. A imagem base foi a mesma, a de quadrinhos ficou show, ficou bem legal. Ele fez as duas de quadrinho. E aqui vem a parte que eu pedi pra ele se transformar em Pixar. Aqui eu só lancei o prompt, eu não fiz nada demais. Coloquei aqui, ó, me transforme em um personagem da Pixar. Eu não curti, porque ficou muito mais pro real do que pra Pixar, ele só deu uma aumentada no meu olho. Aí eu pedi pro ChatGPT fazer um prompt mais detalhado, eu com o Pixar, aí melhorou bastante, esse aqui, por exemplo, mas é a prova de que se você tem o Grok hoje, você consegue fazer coisas absurdas, cara, absurdas. O último teste que eu fiz do Grok foi mudar a minha fisionomia, então tanto pra triste quanto pra feliz. E aqui ficou eu feliz, ficou meio estranho, não sei, esse aqui ficou bom. E esse aqui ficou eu triste, chorando, olha que tristeza, que derrota. Funcionou bem, tá? Eu acho que funcionou muito bem. Qual que é o grande problema do Grok? A gente tem dois grandes problemas aqui. O primeiro, a imagem é editada e mantém a proporção daquilo que você mandou. Então, por exemplo, aqui eu estou mandando imagens, tá 9:16, que eu tirei do meu celular e usei como referência. Ele não consegue transformar isso num 16:9, ele não transforma numa imagem 1:1, ele não muda a proporção da imagem, ele só edita e mantém a proporção da imagem original. Isso é um problema que eu acho que muito em breve isso aí vai ser resolvido, mas fique em mente isso. E o outro lance normalmente eu tenho alguns vídeos aqui no canal que eu ensino a como fazer thumbnail, tanto com o Nano Banana, como com o Whisky, com o ChatGPT. Para cada um deles tem um lance, um jeito de você fazer, só que aqui é um pouco mais complexo. Por quê? Eu tenho que mandar uma imagem, pelo menos os testes que eu fiz, tá? Eu vou me aprofundar mais e muito provavelmente eu trago um vídeo só ensinando a fazer thumbnail com o Grok. Eu tive que mandar uma foto de 16:9
E aí eu fiz alguns testes, pedi para ele, ó, remove o fundo, escreve vamos, ele fez 2 aqui, um não ficou tão bom, esse aqui ficou melhor. Aí depois eu pedi para melhorar esse prompt com o ChatGPT, e aí ficou melhor, assim. Dá para você fazer, só que vai ser com base de recorte. Se você parar para prestar atenção nessa imagem, ela não foi refeita com IA, ela só foi recortada com IA. Então a IA ela não refez meu rosto, continua sendo meu rosto original, só que ele editou. Eu acho que vai funcionar muito parecido com o que a gente faz no ChatGPT. Tem vídeo aqui no canal, dá uma olhada, que lá eu ensino como que faz o ChatGPT para ficar muito boas suas capas de YouTube. Mas basicamente é isso. Esses foram os testes que eu fiz com o Grok. E eu vou te dar aqui o meu parecer real do que eu achei. Eu acho que basicamente, se você parar para pensar, ele edita muito bem, ele trabalha com recorte, dentro do próprio Grok, se você olhar aqui, a gente puxar, eu consigo fazer a bananinha, por exemplo, uma animação onde eu consigo aplicar os movimentos dessa animação e depois dos movimentos eu consigo mandar fazer um vídeo com isso, né? Então, por exemplo, se eu mandar clicar aqui em gerar o vídeo, eu já tenho a imagem editada e o que eu quero que essa personagem faça. Então, assim, é tudo num lugar só. Os vídeos são gerados extremamente rápido, as imagens são geradas extremamente rápidas, não tem o que reclamar hoje o Grok em questão de criação de conteúdo, né? Eu acho que está sendo uma ferramenta que pode ajudar demais. Você consegue gerar as imagens, você consegue fazer vídeo dessas imagens, você consegue editar as imagens, tudo dentro de uma única ferramenta. Ah, dá para mim fazer isso no ChatGPT? Dá naquelas, né? Você vai fazer a imagem, a edição lá não é tão legal, você vai ter que transferir essa imagem pro Sora, e aí do Sora você vai fazer essa imagem animar. Aqui não, aqui tá tudo num lugar só, em poucos cliques. Já começa a ser uma ferramenta para se cogitar ter ela paga, né? Se você parar para pensar, talvez compense ter ter uma versão paga do Grok. Obviamente aqui eu só mandei gerar, né? O prompt tá zerado aqui, não tem nada escrito. Por exemplo, eles viram que ele criou aqui atrás uma casca de banana e tal, mas ele fez ela animando, dançando, bonitinho, manteve o personagem. Eu acho que funciona demais e pode ser uma boa alternativa para você que tá pensando em vou contratar uma ferramenta tal, ou até mesmo se você não quer pagar, tá? Porque isso aqui eu tô fazendo tudo com Grok na versão gratuita. Então, pode ser uma saída. Eu sei que tem uma limitação diária, tanto para geração de vídeo quanto para imagem, mas é para você usar no plano free. Só que lembra que não tem rango de graça. Uma hora você vai ser cobrado, uma hora isso aí vai ficar indisponível para a galera utilizar. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, isso é extremamente importante para mim. Deixa um comentário se você achou o vídeo bom ou ruim, para mim é importante ouvir os dois lados. Me siga aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou Didico.ia. E me fala aí o que você achou, me fala se tem alguma outra ferramenta que vocês gostariam de ver. Coloquem nos comentários que eu estou sempre respondendo todo mundo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!